Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Nosso último culto de 2014. E o tempo passa, né, irmãos? Há um ano atrás, minha esposa me acordou e falou assim: tô grávida. Eu falei: nossa, é brincadeira. Hoje o cara está aí 4 vezes. Então, o tempo passa, cada vez mais as coisas estão rápidas de um jeito impressionante. E eu confesso que a gente conhece aquela máxima que diz que conselho bom é conselho que ele é pago, né? Não é dado de graça. Mas eu queria rapidamente compartilhar algumas palavras com você para que o nosso 2015 seja diferente. Eu queria que você abrisse comigo num texto muito conhecido, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Talvez você possa citá-lo até de cor, aí sim, na Bíblia. Mateus 6, versículo 33. Em meio a um sermão também há muitas coisas ditas por Jesus, relatadas aí no livro de Mateus. Jesus deixa essa preciosidade para nós no versículo 33 de Mateus 6, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou ler novamente: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Primeiro, irmãos, tem a ver com prioridade. Quando o conselho aqui diz para que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o termo está dizendo que nós devemos buscar esse reino como prioridade, que seja a primeira coisa nas nossas vidas, que seja aquilo que façamos em primeiro lugar. Jesus, que disse essas palavras, teve a oportunidade muitas vezes de escolher a sua própria vontade, ao invés de priorizar, de escolher em primeiro lugar o reino de Deus. Numa oportunidade, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo. Se quer ser dono de todos esses reinos que existem aqui, faça. Prostre-se, se ajoelhe e me adore. Uma outra oportunidade, irmãos, Jesus, um judeu, e os judeus odiavam os samaritanos, ele podia ter ignorado uma mulher samaritana, já com uma história que era impactante, porque já tinha tido vários maridos. Jesus poderia ter ignorado aquela mulher junto ao poço, mas ele escolhe tratar aquela mulher. Ele podia também, irmãos, ter se defendido junto a Pilatos, quando Pilatos falou: fala alguma coisa, eu não tenho acusação nenhuma contra ti, você não vai se defender? Porém, irmãos, em todas as situações que você lembrar da vida de Jesus, do ministério de Jesus durante os 3 anos que ele esteve ministrando na terra, nós vemos Jesus vivendo a prioridade do reino de Deus. Nós vemos Jesus vivendo a vontade do Pai. E nós falamos de reino, mas o que é o reino de Deus? Romanos 14, versículo 17, diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino, então, irmãos, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Durante toda a vida de Jesus, nós vemos Jesus buscando viver justiça, paz e alegria. As paixões de Jesus, irmãos, eram que guiavam as suas decisões, em meio a várias situações. Era a sua paixão, a paixão por conhecer a palavra de Deus. Nós vemos em Lucas 4,4 que Jesus conhecia as Escrituras. Nós vemos ele citar as Escrituras quando é confrontado pelo diabo após o jejum que ele passou no deserto. Lucas 5,16 nós vemos Jesus também orando. Em Lucas 4,16 nós vemos Jesus adorando.
Em Filipenses 2,8 nós podemos ver que ele foi obediente até morte de cruz. Até no seu último momento, onde ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Ele foi obediente. Jesus era apaixonado pela oração, era apaixonado pela adoração, era apaixonado por fazer a vontade de Deus. As suas prioridades e a busca em primeiro lugar pelo reino é o que governavam as suas ações. Nós vemos Jesus na casa de pecadores, Lucas 19, o que era um absurdo naquela época, porque os religiosos achavam que o Messias viria para estar com eles, estar no templo, alguém que não tivesse más companhias. Jesus vivia na casa dos pecadores. Se Jesus viesse hoje, talvez Jesus estaria nas nossas casas. Em João 8 nós vemos Jesus com uma mulher adulta, tratando, defendendo, convivendo com essas pessoas. Em Mateus 8, versículo 1 a 4, a prioridade de Jesus era então os doentes, os enfermos, e Jesus então toca um leproso, que era abominável na época, o que era considerado como algo que era absurdo. Além das suas paixões e das suas prioridades, Jesus vivia amor, e o amor que ele tinha por cada um de nós, irmãos, tinha por aquele povo, era o que conduzia ao seu comportamento. Nós vemos que perante o problema, uma multidão de milhares de pessoas sem o que comer, Jesus toma 5 pães e 2 peixes e olha para o céu, dá graças, parte o pão e todos saem alimentados. Se Jesus não amasse, talvez Jesus teria mandado toda aquela multidão embora. Vocês vão para suas casas, já deu o horário da palestra, vão embora e achem algum delivery aí no caminho, procurem um drive aí no caminho e comam. Perante uma situação de medo, irmãos, em meio a uma violenta tempestade no mar, Jesus descansava, Jesus dormia, Jesus confiava no seu Pai, confiava em Deus. E naquele momento que ele é requisitado pelos seus discípulos, então ele vai lá e cessa a tempestade. Perante a injustiça, em Mateus 26:52, onde ele está sendo levado preso, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus fala para Pedro: guarda a espada. A minha vida é vida baseada em amor, não é vida baseada em ira, vida baseada em guerra. E até mesmo, irmãos, perante o abandono, em Mateus 26:31, ele diz para os seus discípulos: esta noite ainda vocês vão me abandonar. Porque está escrito que o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas. Ainda assim, irmãos, sabendo que seria abandonado, sabendo que seria traído, ele lava os pés daqueles discípulos. Ele dá o pão da honra na boca do seu traidor de Judas. Priorizar o reino de Deus, então, irmãos, é, de alguma maneira, pegando os exemplos de Jesus, viver contra a cultura. Porque a justiça de Deus, irmãos, o reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo é totalmente diferente daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos. Viver o reino de Deus, irmãos, é viver contra a cultura do mundo, contra um mundo que quer passar por cima de quem se acha fraco, um mundo que quer levar vantagem em todas as coisas, um mundo que vai te atropelar. Se nós pensarmos na justiça de Deus, irmãos, nós podemos responder a pergunta de o que é certo, o que é justo fazer quando você toma um tapa na cara. E Moisés diria que é olho por olho, dente por dente. Mas Cristo disse para a gente: dá outra face. Você tomar a direita, da esquerda. E quando eu der outra face, irmãos, meus relacionamentos serão muito melhores. Quando eu for tardio para mirar, muitas coisas vão melhorar. Se eu seguir o conselho de Tiago 1,19, dizendo que eu preciso ser pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para mirar, se eu ouvir mais e falar menos, muitas bênçãos vão acontecer na minha vida. Priorizar o reino de Deus, irmãos, muda tudo então. E talvez seja o melhor conselho que eu tenha para te dar para o ano que vem. Priorize o reino de Deus.
Priorize a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Prioridade, irmãos, não chega a ser então um grande ato de sacrifício a Deus, irmãos, mas priorizar o reino significa, é a nossa escolha de vida, de viver o Evangelho. É priorizar o teu próximo, é priorizar a oração pelas pessoas que estão à tua volta, é priorizar, é estender a mão, é se compadecer dos outros em cada momento. Gálatas 2:20, Cristo fala, ó, eu já estou crucificado. Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, se Cristo vive em mim, talvez vive em você, talvez o melhor conselho para 2015 é que nós possamos viver mais Cristo. Nós possamos deixar externar nas nossas vidas, externalizar nas nossas vidas mais Cristo, mais a justiça de Deus, não a nossa justiça própria, mas a paz que excede todo entendimento, que ninguém entende, porque tudo está desabando, vai faltar água, vai Petrobras, a crise, e o ano que vem não vai ter emprego, não, e você está confiando em Deus, que é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, é soberano. Priorizamos então, irmãos, pela fé, porque é difícil. Falar é bonito, viver isso durante um ano é muito difícil. Mas nós tentamos então, irmãos, pela fé, priorizar o que Cristo priorizou. E o que menos Cristo priorizou, irmãos, foi a sua própria vontade. O que mais Ele priorizou foi a sua vontade. Ele escolheu a vontade de Deus sempre. Sempre Ele escolheu a vontade de Deus. E parece muitas vezes, irmãos, que escolher a vontade de Deus vai tornar tudo mais difícil, mas na verdade não. Escolher a vontade de Deus, com o tempo as coisas vão melhorar, e priorizar em ter o reino, irmãos, entendendo isso e vivendo como exemplo as atitudes de Cristo, nós vamos ter muitos ganhos. Nós vamos ter um 2015 diferente, nós vamos ter um 2015 muito melhor, nós vamos ter ganhos relacionais, nós vamos ter benefícios nas nossas vidas, nós vamos sofrer menos, irmãos, porque nós vamos entender que nós estamos vivendo para Cristo. E quando nós vivemos para Cristo, nós vivemos como consequência para o nosso próximo, nós vivemos por consequência para as pessoas que estão ao nosso lado. Aí, irmãos, talvez você não se preocupe mais com o que pensam sobre você, se você é esperto porque você não quis entrar lá na... Todo mundo no trabalho está levando alguma coisa, sobrou isso aqui, mas isso aqui é quase um roubo. Leva uma coisinha do trabalho aqui, não vai fazer falta. Você fala, não participo disso. Você é um bobo. Você toma um tapa na direita, da esquerda, esse cara é um retardado. Nós vamos ter liberdade, irmãos, para não se preocupar mais com o que pensam sobre a gente. O importante é nós priorizarmos o reino. O importante é nós servirmos a Cristo. E essa prioridade, irmãos, de buscar o reino, torna a vida focada no que realmente importa, irmãos. Nós vamos ter outra importância nas nossas vidas em 2015, nós vamos fazer um ano diferente. Se nós tivemos problemas em 2014, irmãos, com as nossas atividades diárias, com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, irmãos, nós podemos pegar o conselho de Paulo em Colossenses 3:23 e falar, e tudo quanto fizermos, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Irmãos, se nós fizermos tudo em 2015, não importa o que seja, se é uma faxina, se é ensinar algo, se é tocar, se é cantar, se é trabalhar, não importa, irmãos, se nós seguirmos o conselho de Paulo, 2015 será diferente. Nós vamos fazer tudo como ao Senhor, irmãos. Não é para minha mãe, não é para minha esposa, não é para o meu chefe. Eu faço tudo como ao Senhor. E com certeza, irmãos, se eu fizer com a consciência que eu faço, priorizando o reino para servir ao Senhor, minha esposa, meu chefe, minha mãe, meus irmãos serão abençoados. Porque para Deus nós fazemos o melhor.
Nós tivemos problemas de relacionamentos em 2014, irmãos. Em 2015, meu conselho para você é Filipenses 2:3. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Considere o outro superior a você. Não se ache melhor que ninguém. Não se julgue melhor que ninguém. Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo, irmãos, como não com o que você resta de amor, o que sobra de amor. Ame o teu próximo como você quer ser amado, como você mesmo se ama. Relembrando o que é o reino de Deus, irmãos. Romanos 14:17. O reino não é nem comida, nem bebida, mas justiça. E a justiça de Deus é contra a cultura, porque Ele abraçou os mais discriminados. Paz, a paz que ninguém vai entender, Deus. A paz que você vai ter, a paz que você vai carregar em 2015, em meio a tantas lutas, dificuldades, crises, ninguém vai entender. É alegria, Deus. A alegria de Deus que é a nossa força, a alegria no Espírito Santo, a alegria de nós servirmos a Deus, a alegria de nós pertencermos ao Deus, irmãos, que é Criador de todas as coisas. É um culto de ações de graça, e nós vamos ter testemunhos daqui a pouco, irmãos, e quantas coisas Deus tem feito por nós, irmãos. Só a oportunidade de você estar aqui nessa noite, só você ter chego aqui nessa noite com saúde, chego aqui nessa noite em paz, irmãos. Valeria já o testemunho, valeria já glorificar a Deus. Quais são as nossas prioridades para 2015, irmãos? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos? Irmãos, tenho certeza que em todos eles, o segredo do sucesso é buscar o reino de Deus, justiça, paz e alegria em toda a tua vida, em todos os teus projetos, em todos os teus sonhos, em todos os teus planos, em qualquer momento e situação da vida, irmãos. Existe um princípio cristão, existe uma linha para que nós possamos andar, que nos dá base para decidir o amor, a paz, a justiça. E se nós vivemos assim, irmãos, por incrível que pareça, nosso ano será muito melhor. O benefício da prioridade, o benefício de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é só nosso, irmãos. Vai ser menos pressão, menos aborrecimento, menos confusão. Liberdade para você ter um 2015 muito melhor. É um benefício para nós buscar o reino, priorizar. Ainda assim, irmãos, se nós acharmos que essa justiça, essa alegria e essa paz que é nos dada quando nós vivemos esse reino ainda não é suficiente, irmãos, eu quero terminar citando 3 coisas que devem te acompanhar durante esse ano. A primeira delas, irmãos, é a graça. E a graça de Deus, irmãos, ela cuida da nossa vida. Principalmente ela cuida do passado. Colossenses 2,14 diz que nós somos livres, irmãos, de dívidas, de pesos, de culpas. Nós somos livres de todas as coisas, irmãos. Livres de tudo. Nós estamos em liberdade. Liberdade para correr para Cristo. Liberdade para viver para Deus, liberdade para servir a Deus, liberdade para glorificar o nome do Senhor, para buscar o seu reino. A graça cuida do passado, porque Jesus pagou um alto preço lá naquela cruz, para que você pudesse estar aqui hoje, cantando, louvando, livres dos nossos pecados, livres do nosso homem mau. O passado ficou lá na cruz. Segunda coisa, irmãos, é a resistência. E a resistência cuida do nosso presente, e a resistência fala sobre essa paz. 2 Tessalonicenses 3,16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Irmãos, resistência para o nosso presente, em meio às dificuldades, em meio às lutas, irmãos, é viver essa paz que excede todo entendimento. João 14:27. Jesus está dizendo, eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não é essa paz que o mundo prega, não é essa estabilidade, essa tranquilidade que o mundo prega, não, irmãos,
irmãos, é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz em meio às guerras, é uma paz em meio à crise, é uma paz em meio às perdas, é uma paz que ninguém tem. Essa paz cuida do nosso presente. Essa paz nos dá uma garantia hoje, no dia de hoje, que possamos ser resistentes. Resistentes para o próximo ano, resistentes para toda a nossa vida, irmãos. E com isso nós também temos, irmãos, uma alegria que é uma alegria completa. Salmos 16:11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria plena de estar na presença de Deus, irmãos, não tem uma alegria igual. Eu garanto para você, não existe nenhuma alegria, nem todas as coisas gostosas que você comeu na ceia de Natal, que te dão alegria depois do arrependimento, né? Tinha 3.500 calorias essa ceia. Mas é uma alegria plena, irmãos, da presença de Deus. É essa alegria da presença de Deus e a paz que excede todo o entendimento que nos dão resistência para caminharmos, resistência para o ano que vem. Para o ano que vem, que você tenha paz, você confie nessa paz, você tenha essa alegria na presença de Deus. E por último, irmãos, a fé. E a fé cuida do nosso futuro. 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. João 14:2, Jesus está dizendo: ó, a casa do meu pai é grande, viu? Tem muitos aposentos, é bem grande. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. A fé nos dá uma confiança de uma vida eterna. A fé nos dá uma confiança que aqui não é, as coisas não terminam por aqui. A fé nos dá a visão de que nós temos uma vida eterna com Cristo, um futuro melhor, onde você vai comer muito e não vai ficar passando mal. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Vai todo mundo torcer para o mesmo time. Eu tenho fé que vai ser o Corinthians. Vai todo mundo estar junto, comemorar junto, glorificar e cantar santo, 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 santo. Que possamos lembrar da graça, que possamos lembrar da fé, possamos ter a resistência, irmãos. Justiça, paz e alegria são o que nós devemos buscar. E aí nós vamos ter o ano de 2015, irmãos, priorizando o reino de Deus nas nossas vidas. Menos eu, mais de Deus. Menos eu, mais o meu irmão. Eu quero terminar aqui com uma frase de Ed René, que diz assim: intimidade com Deus me faz mais humano, mais maduro, mais capaz de amar com lucidez, que escolhe as coisas mais excelentes e mais capaz de enfrentar com dignidade toda e qualquer situação. Que possamos buscar o reino de Deus, irmãos, para que nós possamos ser mais humanos, mais maduros, mais capazes de amar com lucidez, que possamos ser capazes de escolher as ações mais excelentes, enfrentar toda e qualquer situação com dignidade, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse ano que nós temos certeza, Pai, não temos dúvida que Tu tens sido fiel, Pai, tens sido Deus sustenta, um Deus soberano, Pai, em meio a todas as dificuldades, alegrias e tristezas, Tu tens sido fiel, Pai. Minha oração nessa noite é que Tu possa conscientizar cada um de nós, que possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, que possamos buscar essa justiça, não a nossa justiça, mas a Tua justiça, a contracultura, Pai, onde ninguém entende. Possamos confiar e buscar essa paz que excede todo entendimento, que em meio a tantas dificuldades, Pai, nós possamos encontrar essa paz vinda de Ti. Possamos achar alegria plena na Tua presença, Pai. Em meio às dificuldades, às tristezas, que possamos encontrar alegria em Ti. Nos ajuda a ter um 2015 abençoado, Pai. Nos ajuda a priorizar o Teu reino, com a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, querido.